perigo das riquezas. Eu não vou conseguir pregar inteiro sobre ele, né? Então eu vou, esse domingo e domingo que vem, provavelmente eu falo de novo desse mesmo texto. Mas vamos lá, Lucas 18. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor, aquela passagem do jovem rico, acho conhecida da maioria. E um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, os que ouviram isso perguntaram: quem então pode ser salvo? E ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Até aí tá bom, olha para cá. Como eu disse, né, eu vou dividir em duas pregações esse texto aqui, que é muito fantástico. Eu quero começar falando sobre isso, né? O perigo das riquezas. Deixando bem claro, os irmãos devem se lembrar do contexto imediato que eu tenho vindo pregando aqui em Lucas capítulo 18. E nas passagens anteriores, né, nós lemos aí, por exemplo, olha, aqui nós falamos do jovem rico, mas começa falando sobre a parábola do juiz injusto, depois sobre o fariseu e o publicano, depois sobre Jesus abençoando as crianças. E tudo ali eram formas de Deus estar mostrando para mim e para você como somos salvos. Então ele vem dizer que não é por conta de meritocracia, por conta daquilo que fazemos, mas por conta daquilo que Deus faz. Então eu terminei domingo passado falando sobre, retrasado, né? Domingo passado foi o Natal. Domingo retrasado falando sobre ser criança no sentido de dependência. Então ele vem explicando a respeito da salvação. E ele deixa bem claro que a salvação, ela é um dom gratuito. A palavra dom significa literalmente presente. É um presente que se ganha. Então, não é por meio de esforço humano, mas por graça divina. E de todas as pessoas que nós vemos que chegaram a Jesus Cristo, inúmeras foram: cegos, coxos, publicanos, fariseus. De todas as pessoas que foram até Jesus Cristo, este jovem foi o único que chegou e saiu pior. Chegavam leprosos diante de Jesus Cristo e saíam curados. Chegavam cegos e saíam enxergando. Mas esse jovem, ele chega e sai pior do que ele chegou. Por quê? Porque ele começa até a seguir ali um caminho correto. Veja, ele busca a pessoa certa, Jesus Cristo. Ele aborda um tema importantíssimo: salvação. Ele vai atrás da pessoa certa, ele aborda o tema correto. Ele recebe uma resposta correta, Jesus Cristo dá a resposta a qual ele queria ouvir. E depois de tudo isso, ele toma a decisão errada. Toma a decisão errada e sai dali. Ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida por conta de amar o dinheiro. Ele deixou de forma explícita que havia um Deus que governava a sua vida, e não era Jesus Cristo. Era o dinheiro, e ele amou mais os bens terrenos do que os bens celestiais. Ele mostrou de forma explícita que o seu coração estava totalmente arraigado às coisas da terra, aos prazeres transitórios dessa vida. E então ele deixou escapar a salvação de sua alma. Quão triste é pessoas que por vezes fazem isso. Elas têm oportunidade dia após dia, culto após culto, e ainda assim deixam quase que escapar pelos dedos a coisa mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Então quero passar 3 princípios aqui essa noite. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. A primeira coisa que nós vemos é que a riqueza não satisfaz. Eu não vou ser hipócrita aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Dizer assim, dinheiro não traz felicidade. Não, dá o seu para mim, vai ser feliz sem, então. Você acha que não traz? Mas é óbvio, no sentido da felicidade plena.
que preenche a alma, o espírito, o ser humano por inteiro. Claro, sabemos que o dinheiro não compra esse tipo de coisa, mas é claro que alegra, né? Eu lembro que no quartel nós chamávamos o dia do pagamento do dia do faz-me rir. É o dia que a gente chega mais alegre, né? E via de regra, o pagamento é quase igual a menstruação, né? 5 dias acaba. Não tem mais o que fazer, tem um mês inteiro ainda pela frente. Não estou dizendo que o dinheiro não é bom, isso é um absurdo. O dinheiro é bom. Só que o que Jesus vem explicar aqui é que o dinheiro não preenche o ser humano no sentido existencial. Não preenche. Um homem que tinha inúmeros atributos, repare, esse jovem aqui, ele é honesto naquilo que ele fala. Inúmeros atributos que talvez eu e você devemos invejar. Aqui nós vemos que os 3 evangelhos sinóticos, eles falam a respeito dessa passagem, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então você vê que um ou outro ali, ele vai dando alguns dados que complementam essa narrativa aqui, que vão enchendo de mais e mais riquezas de detalhes em relação a esse texto. Então nós vemos este homem que tem inúmeros atributos, mas mesmo tendo inúmeros atributos invejáveis aos seres humanos, diz a Escritura que nada dessas coisas preenchem o vazio de sua alma. Mesmo sendo alguém bom, correto, por exemplo, no Evangelho de Mateus 19, vai falar que ele era um jovem, e a juventude, ela traz, né, este sentido de vigor e de força. É porque quando a gente é mais jovem, você não tem dor, você tem dor quando você levanta? Com 15, 20 anos, né? Você vai chegando nos 30, não adianta, daí as dores apareçam, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, né? Você quer ver um indício de alguém que está ficando velho? É quando cai alguma coisa no chão, ele pega com o pé, passa para a mão e segura só para não abaixar. Está envelhecendo. Dor na lombar, dor em qualquer lugar. Só que esse homem, ele era um jovem, ele possuía saúde, vigor, força. Os três evangelhos vão dizer que ele era rico. Rico no sentido de ter bens, casas, carros, se fosse hoje, posses, ações, muita coisa, propriedades, dinheiro. Não há problema, porque eu sei que às vezes ouvindo isso daqui, tem muitos que levam para o extremo, dizendo assim, tá vendo? Crente não pode ter essas coisas. Onde já se viu? Crente com 2 casas, eu já ouvi isso de pastor. Absurdo, você é uma pessoa que tem 2 casas. Não, mas você não pode pensar em ter outra para você alugar para ser uma aposentadoria futura? Não, mas ele diz que não precisa. Esse homem tinha, não há problema em eu e você, cristãos, termos coisas através da bênção de Deus que vem sobre o nosso esforço, sobre o nosso trabalho. Não há problema ter coisas. William Hendrickson, ele vai dizer assim, o problema desse jovem não é possuir muito. O problema dele, sabe o que era? É que o muito o possuía. Então tem uma grande diferença. Uma coisa é você ter bastante bens, como ele tinha. Outra coisa é quando esses bens é que tem você, possuem você por completo. Aqui no versículo 18, vai dizer que ele era uma pessoa proeminente. Olha, versículo 18, né? Acompanhe comigo novamente. E um homem importante perguntou-lhe. Importante. Tem algumas traduções que diz, e um governante perguntou a Jesus Cristo, mostrando que de fato ele tinha uma posição ali elevada, alguém de respeito, alguém influente. Ele era virtuoso. Vai vendo se não são qualidades que todos nós desejamos. Alguém proeminente, importante, rico, virtuoso. Ele se considerava cumpridor da lei, tanto é que ele diz assim, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, era alguém que estava inserido no meio da igreja, ouvindo pregações, ouvindo ensinos sobre a Escritura e colocava todos aqueles ensinos em prática. Ele se considerava uma pessoa íntegra. Não diz aqui que ele vivia em orgias, em bebedeiras. Não. Diz que ele era alguém extremamente íntegro, que ele não saqueava o dinheiro dos outros. Veja, só diz que ele era uma pessoa honesta, de conduta ilibada, e ele vivia de forma honrada diante de preceitos da lei dos homens. É o que nós devemos buscar também, obviamente, né? Mas, mesmo com todos esses atributos, diz a Escritura que este homem, ele era um homem insatisfeito consigo mesmo. Por isso ele vem e pergunta para Jesus Cristo, olha, todas essas coisas aí eu já tenho feito, o que me falta? Não tem alguma coisa faltando, não é possível, eu não consigo ser preenchido por completo, eu tenho tudo isso, mas ainda falta alguma coisa.
Ele tinha tudo que alguém precisava para ser feliz, meu Deus. Essa vida dele aqui é a vida que a maioria de nós busca. Alguém virtuoso, alguém que tem posses, alguém que tem bens. Ele tinha todas essas coisas, mas não se sentia realizado. Por quê? Porque o seu coração ainda estava carente de alguma coisa. Assim é o ser humano. O ser humano ele pode ter coisas, inúmeras coisas. E por que ele sentia que faltava alguma coisa? Ora, ele não tinha o principal, a eternidade dentro de si, porque é isso que a Escritura vai dizer. Deus, ele pôs a eternidade dentro do coração do ser humano. E enquanto o ser humano não encontra isso, a salvação eterna mediante Jesus Cristo, ele vai viver perambulando de galho em galho, de prazer em prazer, de conquistas em conquistas, e sempre vai se sentir vazio. Eu posso dar para você inúmeras pessoas que ao longo desses 16, 17 anos de igreja, que tinha tudo que um ser humano comum como nós, como a maioria de nós, sonhava. E ainda assim, frustrado. Acho que eu falei alguns domingos atrás, né? Eu conheci um rapaz que ele dizia, olha, às vezes eu saía à tarde, estava de férias, né, na praia, alguma coisa assim. Saía, dava um passeio, iate, e gastava 40 mil na tarde. Deus do céu, muitos aqui não ganham isso no ano. No ano. O cara gastava isso aí numa tarde. Deus pôs a eternidade no coração humano. E nada deste mundo que não seja a vida eterna em Jesus Cristo pode preencher. É por isso que eu sempre cito, e eu amo aquela frase de Dostoiévski, quando ele diz assim, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. O ser humano ele vem com essa pecinha a menos dentro de si. Eu tenho bastante criança, né? Você talvez tem criança e deve ter visto já. Eu lembro que os meus filhos, acho que todos eles tiveram, né? Tipo uma tartaruguinha que o casco dela tem ali estrela, bolinha, lua, e para a criança ir treinando, colocando as coisas ali, né? Cada forma ali no seu devido lugar. E por vezes eu via o menininho pegando quadrado e tentando colocar onde que era bolinha, e pá, paulado, e nada. Não funcionava. Abria a tartaruga inteira, daí ficava nervoso, né? Ficava nervoso demais. Por quê? Cada peça se encaixa no seu devido lugar. O coração do ser humano, ele falta uma peça, até que ele encontre Deus. E o ser humano, ele tenta preencher esse vazio, esta pecinha que falta, com virtudes, dinheiro, fama, sucesso. Queridos, mas sem Deus, tudo é vão. Eu lembro de ter visto uma vez um vídeo do Cristiano Ronaldo, que foi jogar na Arábia agora, né? Já não tinha dinheiro, agora ele foi ganhar, quanto que deu mesmo? Acho que deu 1 bilhão por ano. 1 bilhão, né? Bilhão, no ano. Você tem noção do que é isso? Não tem, você é pobre, óbvio que você não tem noção do que é isso. É igual eu, não tenho nem ideia, é só um com um monte de zero. E ele fazendo uma vez, eu lembro que ele chega na casa dele, né, numa das casas, e ele fala assim para o filhinho dele, né? Filho, acha qual carro do papai está faltando aí. E o moleque sai correndo no meio de um monte de carro de luxo. Acho uns 20, 22 carros de luxo. É a Bugatti, papai? Não é Bugatti. Eu tive Bugatti, gente, só quando eu jogava Need for Speed, nunca mais tive. Mas veja, essas coisas não preenchem o ser humano. Não preenchem. O ser humano continua vazio. Esse homem achava que o seu dinheiro... Alô? Parou. Este homem achava que o seu dinheiro, a sua reputação, o seu prestígio, achava que todas essas coisas preencheriam o vazio da sua alma, mas não preencheu. Sabe por quê? O Salmo 42 vai dizer assim, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O ser humano anela por Deus. O ser humano anela por algo superior, algo que o plano ao qual nós vemos aqui jamais vai preencher. O ser humano, ele nasce anelando por essas coisas, e assim é o homem sem Deus, sempre sedento. O homem sem Deus é como se fosse alguém morto de sede, que vive constantemente a comer sal. O que acontece? A sua sede aumenta constantemente. Além do mais, vai dizer a Escritura que esse homem ele era alguém, de fato, sedento por salvação. Ele sabia que, olha,
Eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu tenho vários atributos, mas existe algo que o meu dinheiro não consegue comprar. Ele tinha esta noção aqui. Ele sabia que a sua conduta ilibada não era capaz de comprar a salvação. O seu dinheiro não era capaz. Ele sabia que a sua moralidade diante dos homens não era o suficiente. Ele carecia da vida eterna. Por quê? O ser humano sem Deus é um zumbi, um morto que está andando. Não é isso que a Escritura vai dizer de nós? Que nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados e delitos? Ou seja, assim éramos nós, sem exceção. Então, alguém que começa a buscar o prazer e satisfação, seja em coisas lícitas ou ilícitas, se ele não encontra Deus, ele jamais vai se preencher. Isso é o que a palavra de Deus diz. Esse homem aqui, pode ver, ele não estava perdido nos cabarés da vida, não, estava fazendo o que era correto. Mas mesmo fazendo aquilo que era correto, na igreja, era alguém vazio. Então, portanto, você pode levar uma vida de Dom Juan. Lembra de Dom Juan? Uma mulher por noite, vida louca, carpe diem, Hakuna Matata, e assim a vida vai. Traduzindo, vulgo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, me leva eu. Assim funciona. Dom Juan era assim, vazio. Mas mesmo uma pessoa fiel à sua esposa ou ao seu marido, sem Deus, ela vai continuar sendo vazia. Não importa se você frequenta lugares de bebedeira ou se você frequenta a igreja. Sem Deus, você sempre vai estar vazio. Este jovem era moralmente repreensível, mas um vazio perdurava dentro do seu coração. E é claro, é preenchido apenas no Senhor. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, nós vemos que a riqueza engana. Engana, óbvio que engana. Primeiro, a riqueza não satisfaz. Segundo, a riqueza nos engana. Ilusão. Veja, ele busca a pessoa certa. Ele busca o único capaz de resolver o problema de sua alma. Ele vai à pessoa certa. Em Marcos capítulo 10, vai dizer que ele corre ao encontro de Jesus. Corre. Tamanho era o seu desespero. E eu lembro quando eu preguei a parábola aqui do filho pródigo, eu expliquei isso aí, né? Neste contexto aqui de Jesus Cristo, você, se fosse alguém de idade ou alguém importante, e você corresse publicamente, era tido como vergonha. Vergonha. Lembra disso da Escritura que o pai do filho pródigo corre ao encontro do seu filho? Era vergonha. Este homem aqui era a mesma coisa. Era considerado vergonhoso. Mas ele não está preocupado, nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, com o que as pessoas vão achar dele. Ele corre até Jesus Cristo. E ele vai a Jesus Cristo de uma forma reverente. Veja, ele está fazendo exatamente o que se deve fazer. Até aqui ele está certo. Ele é uma pessoa de conduta ilibada. Ele é uma pessoa que está sempre ouvindo os mandamentos e colocando em prática. Ele é alguém que vai buscar a Jesus Cristo, a pessoa certa. Ele busca de forma reverente. Em Marcos vai dizer que ele, chegando, ele ajoelha-se a Jesus Cristo e pergunta. Não chegou com arrogância, com prepotência. Não, ele chega e se humilha. Não havia dureza de coração, mas humilhação. E sabe o que é mais interessante ainda? No Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus Cristo, fitando, olhando, o amou. Aí você pode pensar, não, como, cara, esse ainda pode errar? Como? Até aqui ele estava fazendo exatamente o que tinha que ser feito. Estava no caminho correto. Todavia, Jesus Cristo achou um grande problema nele. É o versículo 22 e 23, acompanha comigo aí. Lucas 18, 22. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse, ouviu o quê, né? Todas essas coisas, todos esses mandamentos, eu já obedeço, Senhor. Quando ouviu isso, Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, repare-te com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Muito rico. Jesus Cristo, ele faz aquele jovem enxergar que as virtudes que ele julgava ter eram apenas aparentes. Tinham apenas ali uma capa. Jesus tirou a sua máscara e revelou que a avaliação primeiro que ele fazia de si. Olha, eu sou uma pessoa íntegra. Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Jesus Cristo vem e diz, olha, você fez uma avaliação errada de si, uma avaliação errada em relação à salvação, uma avaliação errada em relação ao pecado, em relação à lei, em relação a mim mesmo.
Você fez uma avaliação superficial. Por quê? Ora, ele estava enganado em relação à salvação. Ele estava enganado em relação a como se conquistava a salvação. Ele via que a salvação, para ele, segundo o seu julgamento, era algo meritocrático. Ou seja, Jesus Cristo diz, olha, preciso fazer assim, assim, assado. O que ele diz? Já tem feito. Ou seja, tem mais alguma coisa aí? Porque se for em relação a isto, eu mereço. Ou seja, eu tenho direito. Por isso que ele diz, o que farei? O desejo correto. Mas a forma que ele via de se conquistar a salvação era algo totalmente errôneo. Por quê? Porque toda a Escritura vai explicar que a salvação é obtida não por meritocracia, mas mediante bondade de Deus. Aqui antes de Mateus 18, Lucas 18, perdão, exatamente isso que ele vem explicando. Criança, dependente. Criança não faz nada. É assim. Lembra quando ele fala sobre o fariseu e o publicano? Qual foi justificado? Aquele um que dizia, Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais? Ou aquele outro que batendo no peito dizia, ó Deus, se propício para comigo, pecador. Jesus está apenas dando mais informação de que a salvação nós não a conquistamos por obras que nós fazemos, por coisas que nós executamos. Mais uma vez ele está explicando e deixando isso de forma clara. Esse homem via a salvação como algo meritocrático. E Jesus disse, não, você entendeu totalmente errado. A salvação é um dom. E como eu disse, né, a própria palavrinha dom significa presente. Ou seja, nós ganhamos. O desejo correto, mas a forma totalmente errada. Ele queria obter a salvação de uma forma que não fosse a que a Bíblia declara, mediante a graça do Senhor. É por isso que em todas as outras religiões, e você pode fazer esse paralelo, devemos fazer. Veja, em todas as outras religiões, com exceção do cristianismo autêntico, sabe como você conquista a salvação? Por aquilo que você faz. Todas elas. Vê se não é assim com o islamismo. Como que você vai para o céu? É que o céu do Islã é meio diferente do céu da gente, né? Lá ele diz que eles vão ter 7 mulheres, gordinhas ainda, não sei por que eles dizem gordinhas. E como você faz para conquistar o céu? Você precisa cumprir alguns rituais, ir a Meca pelo menos uma vez na sua vida, jejum do Ramadã e inúmeras outras coisas. Veja se não é assim com o Adventismo. Por mais que eles tentem dizer que não, mas é verdade. Pergunte para um Adventista assim, eu consigo ser salvo sem guardar o sábado? Fica bravo com você já. Aí dá um monte de volta lá. Aí não tem como. Pergunte para um católico. Se você morresse hoje, você iria para onde? Eu desafio você, amanhã no seu trabalho, se você estiver trabalhando com algum católico lá, faz essa pergunta. Chama um cara de supetão e diz assim, ô fulano, vem aqui. Se você morresse agora, acabou de falar comigo aqui, infarto fulminante, bom, acabou. Se morresse agora, para onde você ia? Eu vou adiantar a resposta dele para você. Ele, se fosse agora, assim, eu acho que não tem tanta certeza, né? Porque tem umas coisinhas que eu preciso mudar ainda, né? Acertar aqui, largar esse pecadinho, outro lá. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, eu preciso acertar mais coisas, porque daí então eu vou conseguir. O arminianismo é a mesma coisa. Mesma coisa. Por que eles acreditam que a salvação se perde? Ora, porque eles conseguiram para aquilo que eles fazem. Se eles fazem algo bom, eles têm. Pecou, perdeu. Daí você imagina a briga, a confusão mental que não é na cabeça de uma pessoa dessa. Porque, vai estar lá, domingo você vem ao culto, né? Salvo, aleluias. Daí amanhã cedo, você quebra o pau com a esposa. Senhor, não volta hoje não, que se voltar hoje eu fico. A terça-feira tem pequeno grupo. Senhor, graças a Deus, salvo outra vez. Quarta-feira você falta ao culto. Senhor, se o Senhor voltasse hoje eu não ia. Quinta-feira, imagina a angústia que é viver desse jeito. O que essas pessoas dizem é que eu sou salvo por conta daquilo que eu faço. Todavia, em Efésios 2:8, nós vemos a Escritura deixando bem claro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé, não vem de vós, é dom de Deus. Com qual objetivo? Para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça nós somos salvos por meio da fé,
E esta fé, que é o meio da salvação, ela não vem de nós, vem de Deus. Com qual objetivo? Ninguém se vangloriar. Para que nós não possamos chegar lá no céu e dizer: Senhor, tá certo, eu era um pecador, mas pelo menos fé para aceitar o Senhor eu tive. Não, essa fé você não teve. Essa fé vem do Senhor também. Esse jovem, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema da maioria de nós aqui. Nós nos enganamos, na maioria das vezes, em relação a nós. Um auto-julgamento nós fazemos de nós, porque o nosso padrão de comparação não é o padrão de comparação da Escritura, mas às vezes do vizinho, do fulano. Daí, comparado com esses, nós, olha, até que eu não sou tão ruim assim, mas não é esse o padrão de comparação. No versículo 20, olha o que ele vai dizer. Jesus diz a ele, né, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz: Senhor, tá fácil isso aí, aumenta o nível. Tem outro? É isso que ele diz. Ele pensava que suas virtudes externas eram suficientes. Pensava. Sabe por quê? Porque o pensamento dele é o pensamento de muitos aqui. Em que sentido? O que é pecado para muitos? É aquilo que eu realizo de forma externa. O que é o adultério para muitos? É ele sair com o vizinho, com a vizinha. Hoje em dia tem que falar os dois, né? Sai com o vizinho, com a vizinha, seja lá quem for. Foi para um motel, então adultério. Aí então ele pensa que é apenas isso. Ele esquece que Jesus Cristo, quando ele vem explicar de fato o que é pecado, ele diz assim: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. E quando ele diz ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está mudando a lei de forma nenhuma. Ele está dizendo assim: olha, ouviste o que foi dito, ouviste a interpretação que os fariseus davam a respeito deste mandamento, eu porém vou dar a vocês agora a interpretação correta. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, o adultério não é simplesmente consumar o ato, mas é um desejo, num raio, um TikTok da vida. Acabou. É um pensamento errado. Não, você não precisa ir ao motel, o motel entrar na sua mente. Para Deus é o suficiente. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu porém vos digo, aquele que se irar contra o seu irmão é réu do inferno. Acabou com a gente, né? Já era. Todos, sem exceção. Jesus vem, então, ele explica. Esse jovem não entendia. Ele pensava que cumprir os mandamentos era apenas de forma externa. Ele não se lembrava de Jeremias, que dizia que corrupto e enganoso é o coração do homem. Nosso coração corrupto e enganoso. Ele talvez não tinha um entendimento de Isaías, quando Isaías vem dizer que as nossas obras são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia é o absorvente da época. Essa é uma das explicações. Como não tinha o absorvente, o que as mulheres faziam? Cortavam tirinhas de pano e nos dias de mulher, colocavam. E você sabe, a mulher menstruada era considerada como impura, e Jesus vem e diz que as nossas obras, ela é o absorvente da mulher impura. Para mostrar o quão pecaminosos eu e você somos. Esse jovem rico, ele pensou que ele guardava a lei, aí Jesus Cristo vem e diz: rapaz, você tem um ídolo enorme dentro do seu coração e eu vou mostrar para você. Sabe qual é o seu problema? Você idolatra o dinheiro. O dinheiro para você é um Deus. Jesus, ele não cita aqui, né? Quando ele, toma cuidado, porque Jesus fala assim, né, vai e vende tudo que tem. Daí parece que, olha, se ele obedecer esse mandamento, está resolvido o problema. Daí resolveu e já era, né? Não, Jesus aqui ele não está colocando a lei como um meio para alcançar a salvação. Mas sabe qual é o grande propósito da lei de Deus? É mostrar de fato que nenhum de nós consegue cumprir, para que assim nós possamos buscar a Deus. Os mandamentos não são para que nós venhamos a obedecê-los do começo ao fim e dizer assim: Senhor, tenho obedecido todos, então eu sou digno. Não, é justamente para que nós possamos ver os mandamentos, entendê-los da forma correta, então dizer assim: estou perdido, não tenho o que eu faça. A lei ela é apenas um espelho diante do homem para que o homem possa ver o quão pecaminoso ele é. É tão certo que Romanos 3:20, pode pôr Gálatas também. Romanos 3:20, Paulo vai dizer assim: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado, ou seja, ninguém vai ser declarado justo pelas obras da lei, pelos mandamentos. Por quê? Pelos mandamentos vem justamente, ele mostra para mim e para você que nós somos pecadores. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E em Gálatas 2, versículo 21,
Assim, não cancela a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente ou em vão. Que Paulo está dizendo, olha, se a justiça que nós temos para entrar no céu é mediante aquilo que nós fazemos, Jesus Cristo morreu em vão. Por que ele haveria de morrer? Se nós somos capazes de conseguir a salvação. Absurdo. E para encerrar, põe o terceiro, por favor. Para encerrar, o perigo da moralidade sem o novo nascimento. Verso 22, novamente. Quando viu isso, Jesus disse, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ainda te falta uma coisa. Para esse homem faltava o principal, nascer de novo. Não é isso que por vezes nós dizemos de algumas pessoas? Nossa, fulano lá que eu conheço, parente, é tão gente boa, tão honesto, só não é crente, mas o resto é tão bom. Só não tem o principal. É exatamente o que a Escritura está dizendo. O novo nascimento, a conversão, buscar a Deus em primeiro lugar. Esse homem queria a vida eterna, só que ele queria a vida eterna sem se desfazer de seus ídolos terrenos. Por quê? Porque por mais que ele tinha uma moralidade, um prestígio diante dos homens, aquilo ali não era o suficiente. Jesus identificou algo fundamental. Cobiça. Cobiça. E queridos, se alguém aqui falar que não tem cobiça, pelo amor, né? Além de ter cobiça, é mentiroso. É assim. Lembra quando Paulo disse? Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, esse mandamento derrubou Paulo. Paulo se enxerga como um pecador diante de não cobiçarás. Lembra, não cobiçarás aqui? A Escritura vai dizer, né? Não cobiçarás. No catolicismo, pelo menos eu aprendi que era não cobiçarás a mulher do próximo. Mas se você lê Êxodo, é a mulher do próximo, os bens do próximo, o gado do próximo, a casa do próximo, o cabelo liso, sem progressivo da próxima. Tudo. Cobiça. Cobiça é pecado. O 10º mandamento aqui, ele é muito subjetivo, porque o não cobiçarás, ele não pode ser julgado por um tribunal humano, apenas por Deus. Jesus percebeu que aquele homem, ele fazia do dinheiro um ídolo. A vida dele girava em torno do dinheiro. E como eu disse, pelo amor de Deus, não vai entender mal não. Pastor, então já sei. O Tiago ainda falou aqui sobre a igreja primitiva, né? Dava os bens aos pobres. É hoje que eu vou sair sem nada desse lugar. Tem que dar tudo. Não há algum problema em ser rico, em ter dinheiro. Tanto é que, olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O que é o problema? É o dinheiro? Não. O amor ao dinheiro. Amor. Se amar o dinheiro, como eu disse, né, o William Hendrickson diz assim, o problema desse jovem não era possuir muito, mas muito o possuir. Jesus, então, no versículo 23, faz apenas essas exigências, né? Vende tudo que você tem, rapaz. Semana, acho que uma irmã perguntou para mim isso também. Pastor, então significa que todos nós temos que vender tudo que temos? Claro que não. Claro que não. Aquele era o problema daquele jovem. Jesus Cristo, ele vai e consegue enxergar o problema dele. O nosso ídolo pode ser outro. Pode ser o dinheiro também igual dele? Claro que pode ser, mas pode ser outro. Nós não precisamos vender tudo o que temos, apesar que a maioria que vai vender vende tudo que eu tenho. Igual pobre, né? Tem uma enchente, perdi tudo. O que você tinha? Nada, a geladeira. Presa lá com ela, lá chiquinho na geladeira lá, e perdeu tudo, perdeu. Mas pobre é dramático, né? Então, significa que nós devemos vender tudo? Não. Mas andar com Cristo consiste em abrirmos mão de nossos deuses. Isso sim. Disso não tem como escapar. Amar a Deus sobre todas as coisas é mostrar ao Senhor que, de fato, não há nada que se interponha entre Deus e nós. Não há nada no meio termo. Não pode ser dinheiro. O dinheiro não pode ser um ídolo. Um filho não pode ser um ídolo. Já percebeu que tem muitos que o filho, ele vira quase um bezerro de ouro mesmo. Ai, meu filho, minha vida. Não estou dizendo que você não pode brincar. Eu faço, cadê a vida do pai? Não tem problemas, não. Mas você imagina, as pessoas que de fato dizem, isso aqui é a minha vida. E se Deus tirar, acabou sua vida? Acabou? Meu marido é minha vida. E se ele fica louco, se ele morre, se ele vai embora, se ele mete o pé? Acabou sua vida? Meu casamento? Minha empresa?
Nada a Escritura vai dizer que deve se interpor entre Deus e nós. Veja se não foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão, você não tem filho, né? Ora aí que eu vou dar. Aí com 70 anos Deus promete. Lá com 100 ele vai ter. Então, quando ele tem, Deus diz assim: Abraão, e aí, o que está achando de Isaac? Legal? Faz churrasco dele agora para mim. Queridos, se coloque no lugar de Abraão. Molequinho ali, mais ou menos de uns 5, 6 anos. Esposa estéril, 100 anos, sem Viagra naquela época, tem que levar isso em consideração, hein? Milagre mesmo. Então Abraão, ele subindo com seu filho, um monte, e o menino diz assim: pai, o altar está pronto, tudo certo, cadê o sacrifício? Você imagina o nó na garganta dele. Você sabe, né? Filho da gente, o que é isso? Arranca o tampão do dedo e diz: imagina Abraão. Lembra o que ele faz? Coloca o menininho lá, levanta o cutelo. Ele ia fazer. Em Hebreus vai dizer o porquê que ele ia fazer aquilo. Sabe por quê? Ele diz assim: ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho da morte. Tamanha era a crença que ele tinha em Deus. E é óbvio, ali ele estava demonstrando: meu filho não é o meu Deus. Meu Deus é o Senhor. E por vezes Deus vai nos colocar em situações assim, para que nós venhamos de fato a mostrar a quem nós servimos. O que é mais importante para nós? Vamos valorizar, óbvio, tudo, família, amigos, empregos, sempre. Mas nenhuma dessas coisas deve se interpor entre Deus e a gente. Este homem, ele tinha o dinheiro como um concorrente de Deus. E Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. Ou vocês agradam um e desagradam o outro, mas os dois não tem como. E como saber, por exemplo, se esse não é o seu caso, né? Pastor, será que não é o meu caso, o mesmo ídolo desse homem aí? É só você fazer a seguinte pergunta. Uma delas é, né? O que dirige a minha vida? O que me move? O que me governa? Qual o anseio que eu tenho ao levantar todo dia pela manhã? É o quê? Tem que acordar mais cedo porque vou trabalhar mais, trabalhando mais, vou ganhar mais dinheiro. Esse é o objetivo seu de acordar todos os dias de manhã? Medíocre? Medíocre. Ou seu objetivo é glorificar a Deus? O que guia a sua vida? É a Escritura? Ou é mamon? Ou é o dinheiro? Uma das provas que a gente mostra como está o nosso coração é a nossa fidelidade em relação aos dízimos, às ofertas. Ali é uma grande demonstração de quem guia você. Ora, você não consegue ser fiel com 10% do seu salário? E se Deus te pede um Isaac, o que você faz? Óbvio que não vai dar. O que te traz felicidade? Você já pensou se você conseguiria ser feliz ganhando 1/3 que você ganha? Você passou aqui que é 1/3 de nada? Até nada. Já fez essa pergunta? Eu conseguiria viver feliz ganhando infinitamente menos do que eu ganho? Eu conseguiria dizer como Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Você conseguia se alegrar no Senhor em meio a um cenário de caos? O que é que eu traduzo para você, Abacuque, para ficar mais fácil? Você não entende muito de pecuária, talvez, né? Ainda que o PT governe, ainda que taxem o PIX, ainda que peguem as nossas residências, nossas possessões privadas, ainda que aumentem mais os impostos, ainda que percamos o direito de educar nossas crianças, ainda que as igrejas sejam multadas se ficarem abertas, ainda que sejamos escravos do faraó de 9 dedos. Você consegue dizer? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação? É isso que a Escritura está dizendo. O que te traz felicidade? Esse jovem rico aqui, ele deixou de forma explícita: quem me governa é mamon. Ou já percebeu, às vezes, né? Semana inteira você está lá trabalhando normalmente, daí aparece um dinheiro extra, que dia? Domingo, 19h30. E o que muitos fazem? Puxa, tem que trabalhar. Você está demonstrando quem governa você. O dia principal do culto da igreja, você não vem? Por conta de trabalho? Cuidado. O jovem rico, ele perdeu a riqueza eterna por causa de uma riqueza temporal. Temporal. Perdeu a riqueza eterna por conta de coisas que
vão embora, que perdem o valor. Você sabia que dinheiro perde valor? Perde valor, acaba. Ele preferiu ir para o inferno a abrir mão de dinheiro. Isso é muita, mas muita insensatez. Até mesmo porque quando morremos não levamos nada. Não levamos nada. O anseio pelas riquezas o fez pobre de espírito. O desejo por bens materiais o fez perder a riqueza incorruptível, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor de fato possa nos dar corações que se rendem diante do Senhor e que se entregam de forma total a Ele, não parcial. Porque, Jesus quer o seu coração. Querido, Jesus não é cardiologista não, Ele quer ir por inteiro. Tudo. Então que nós venhamos de fato a rejeitar todo e qualquer ídolo, não importa qual seja. Que nós venhamos a demonstrar ao nosso Deus, dizendo, Deus, a minha vida é para o Senhor. Porque tudo que temos, quem deu? Foi Ele. Por que você acha que homens de Deus puderam dizer, assim como Jó, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que é difícil, né? Por exemplo, para encerrar mesmo, no caso de Jó, pastor, perder um filho deve ser muito complicado. Aí deve ser. Eu já li muitas pesquisas dizendo que essa é a maior dor do ser humano. Deve ser terrível, né? Foge da lógica da vida perder filho. Que a gente espera que os nossos filhos nos enterrem, não o contrário. Então, Jó mesmo numa situação de desgraça completa. Saúde foi embora. Finanças foi embora. 10 filhos morreram num único dia. Todas essas desgraças em um único dia. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu vou te dar um exemplo que eu particularmente conheço. Eu tenho um tio que ele perdeu um filho de 16 anos. 16 anos. E é muito tempo você com um filho já de 16 anos. Né? Deu uma enfermidade nele, rapidinho ele pegou e meu primo, infelizmente, ficou enfermo e faleceu. E eu lembro que eu ligando para ele, eu falei, puxa tio, né? Nossa, meus sentimentos para o senhor, para ti, todo mundo aí. Ele disse assim, Rafael, e crente de verdade mesmo. Olha, Deus me deu o privilégio de ser pai do João por 16 anos. Antes do João ser filho meu, é filho de Deus. O que eu fiz foi cuidar durante esse período que Deus me deu a graça, agora o Senhor pegou de volta, é dele. E você falar isso com um filho que acabou de morrer, meu irmão, é muito dolorido, né? Mas é um sinal de uma pessoa que de fato ama a Deus acima de qualquer coisa, inclusive do filho. Que eu e você venhamos ser fiéis a Deus e não venhamos deixar que nenhum ídolo, que nada possa se interpor entre Deus e nós. Amém, meus irmãos?